E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, para falar de mais uma vitória do São Paulo, quarta vitória em sequência, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, jogo de ida, válido pela Copa do Brasil, oitavas de final, e já vou começar dando minha opinião aqui na lapada mesmo. O São Paulo ganhou o jogo e isso é o mais importante. Levou um gol que não podia levar, tomou ali 2-1, que é um resultado sim perigoso, mas é vantagem nossa, sem clima de velório aqui nessa porra, beleza? Vamos analisar o jogo e depois a gente volta e vê o que é esse 2-1. Mas vamos lá. Escalação. Tudo começa numa escalação do time misto, né? Alertei aqui no pré-jogo que o Crespo poderia poupar algumas peças. Falei que iria, inclusive, né, de Wendel ali pela esquerda para dar mais ofensividade. Eu iria de Mike, o Crespo acabou optando por começar com o Cedric, mas colocou o Mike já no intervalo. Eu iria muito de Rodriguinho, eu falei que eu daria uma chance pro Rodriguinho pra ele tomar essa posição ali do Alisson, que não vinha fazendo essa função tão bem de meia. E o pior no ataque ali pra mim foi a saída do Luciano, né? Eu queria o Luciano ali, ou com o André Silva ou com o Ferreirinha, de preferência com o Ferreirinha, pra fazer essa dupla de ataque, mas o Luciano começou no banco. Eu acho que a maior falta que o São Paulo teve foi tanto do Rafael no gol, quanto do Luciano ali no ataque, porque o Luciano sempre ajuda a construir a jogada, ele vai muito bem abrindo espaço, ele vai muito bem achando buracos ali, então pra mim isso foi o que mais fez falta, tá, no jogo. A escalação, de novo, eu sou contra a poupar em mata-mata. Pra mim, se quer poupar, poupa contra o Inter. A gente já tá com uma folguinha no Brasileiro, apesar de não ser uma folga super confortável. A gente já tá com uma folguinha no Brasileiro. Eu pouparia contra o Inter, não contra o Atlético Paranaense. Mas entendi, ainda assim a gente ganhou o resultado. Resultado esse que é o mesmo resultado que a gente ganhou contra o Náutico, tá? Vamos lembrar disso aí. Mas começa o jogo, né? Naquele esquema, o Jandrei no gol, e isso é o que mais dá preocupação. E no comecinho do jogo teve uma chance com o Kardec ali, que quase fez um gol de cabeça, que foi uma desatenção da nossa zaga. Na minha concepção, uma falha ali do Pablo Maia, que volta uma bola meio na fogueira pro Arboleda. O Arboleda joga todo torto ali pro meio e o cara cruza na cabeça do Allan Kardec. Ainda bem que a bola foi pra fora, e depois disso São Paulo começa a tomar conta do jogo, conta de todas as ações, apesar de não criar chances claríssimas, né? São Paulo passa a tomar conta do jogo, ficar mais com a bola, tocar aqui, ali, ficar com a bola, ficar com a bola, ficar com a bola. Enfim, eu acho que isso é muito positivo. O São Paulo tá com esse ímpeto ofensivo e ficando com mais a bola e dominando o meio campo. Marcos Antônio dá um ritmo muito legal. Acho até que o Pablo Maia tava um pouco sem ritmo de jogo, ainda pegando ali, errando alguns botes, mas ele foi se encontrando durante a partida. E teve um momento ali, né, que o Wendel sai na cara do gol e o Wendel perde um pouco da passada, ele toma ali um encontrão por trás, mas que na minha opinião não foi pênalti, o jogo segue, só que aí ele machuca. Mais uma baixa, provavelmente foi estiramento ali na posterior, ele deve ficar aí mais de um mês fora, enfim. Melhoras pro Wendel, mas a bruxa tá solta. E entrou o Enzo, né, o São Paulo continuou jogando ali relativamente bem. E novamente, né, numa boa jogada que o São Paulo teve ali pela esquerda, rola pra trás e o Marcos Antônio chega batendo, acho que a bola, quem desvia a bola ali é o Léo Pelé, ele tira a primeira bola, sobra pro Alan Franco e rola muito bem a bola pro Pablo Maia, e o Pablo Maia acerta um chute, foi muito feliz ali, não acho que foi um golaço assim, mas foi um belo gol, um belo chute fora da área, encaixado. Eu acho que essa bola também era um pouco defensável, o Santos chega até a resvalar na bola, né? Mas a bola entra, gol do São Paulo, 1-0, para deixar o jogo mais tranquilo, para deixar o jogo mais palpável, e o São Paulo continua, né, nesse ímpeto de jogar melhor. Acho que o São Paulo seguiu melhor no jogo, mesmo com mesmo com 1-0 no placar. Volta pro intervalo, né? O Mike entra no lugar do Cedric. Acho até que o Cedric fez uma partida honesta hoje, tá? Não acho que o Cedric foi mal. Cedric apareceu algumas vezes ali na linha de fundo, cruzou pra área. Pra mim, quem tava mal mesmo no primeiro tempo era o André Silva. Acho que o André Silva não fez uma boa partida. Tá difícil o André Silva fazer uma boa partida, na verdade, né? Acho que precisa dar mais opções ali, de repente colocar o Tapia, testa o Tapia, eu não vi o Tapia jogando 90 minutos, e já vi o André Silva jogando várias vezes 90 minutos, então eu testaria um pouco mais o Tapia pra ver o que acontece, lembrando que o Dinheiro não pode jogar, né, por conta dele já ter jogado contra o Cruzeiro, então na Copa do Brasil ele já jogou pelo Cruzeiro, então ele não pode jogar pelo São Paulo. Então eu testaria o Tapia ali, nesse lugar do André Silva, que pra mim foi o destaque negativo. Teve uma bola dentro da área, inclusive, que ele furou. Teve uma bola ali no ataque que ele domina a bola muito mal, chuta a bola toda mascada em cima do Santos.
no momento já tá 1-0. Então o André Silva pra mim foi o destaque abaixo, aí, o destaque inferior do jogo. Volta então com o Mike na lateral. Acho que o Mike até fez uma partida ok. Eu acho que teve um certo nervosismo, tá? Por ser mata-mata, o moleque é novo, mas ele tirou algumas bolas de carrinho, ele ganhou algumas bolas ali do Patrick. Acho também que o Odair Helman foi inteligente colocar o Patrick, que é um jogador mais experiente, mais forte, pra jogar em cima dele e ele perder ali no físico também. Então, ele teve uma dificuldade a mais, porque o Atlético Paranaense começou a jogar só daquele lado. Mas ainda assim, eu acho que o Mike entrou bem. E aí, tem as substituições que eu entendo porque são feitas, mas é duro, né? Tirar o Marcos Antônio ali, pô, é uma tristeza. Por mais que coloque o Alisson, que eu acho que não entrou tão mal, né? O Alisson acho que entrou relativamente bem ali, pra dar cadência pro meio campo. Mas tirar o Marcos Antônio foi por cansaço. E o Marcos Antônio dá uma dinâmica diferente, ele é muito bom, né? Dá uma dinâmica completamente diferente. Depois o Pablo Maia ali sente... E o Crespo também muda, né? Coloca o Bobadilha. E o Bobadilha, na minha concepção, também entrou muito bem. Ele meio que supriu o Marcos Antônio para fazer essa jogada cadenciada. O Marcos Antônio veio muito bem. Felizmente, o Pablo Maia só sentiu cãibra, né? Então tá tudo certo com o Pablo Maia. E aí entra o diferencial do moleque, Rodriguinho, que na minha concepção, no primeiro tempo, boa parte jogou muito de costas pro gol. E eu não sou favorável a esse meia que joga tanto de costas pro gol. Ele jogou muito de costas pro gol, tanto é que ele deu muito passe pra trás, e ele teve pouca opção de girar e ir de frente com a bola. Eu acho que no final do primeiro tempo e no segundo tempo, ele começa a receber a bola um pouquinho mais de frente. E é numa dessas bolas que ele recebe de frente, com a zaga inteira ali na frente dele, ele simplesmente faz uma jogadaça, dribla 2, entra na área, rola pra trás pro Ferreirinha só fazer. E Neto, fica atento que falta 3, viu? Falta só 3. Ferreirinha, guardo dele. Ferreirinha que vinha muito bem na partida também, vinha quebrando linhas, vinha toda hora aparecendo pro jogo. Foi, inclusive, eleito craque da partida pelo gol e pela partida que fez. Mas o Rodriguinho, assim, 60% do gol é do Rodriguinho, tá? Muito bem, muito bonita a jogada. E depois disso, o Rodriguinho ganha muita moral. Eu acho que ele ganha confiança, né? A gente sempre fala que o jogador precisa de confiança pra jogar bem. E eu acho que o Rodriguinho ganhou muita confiança depois disso. Tanto é que ele dá 2 passes ali de calcanhar, passe de letra. Ele começou a trabalhar muito bem o meio-campo e o São Paulo começa a melhorar muito. Teve uma bola que, cara, o Ferreirinha não reparou, mas o Rodriguinho ficou livre na esquerda, sozinho. Era só rolar a bola pro Rodriguinho. Talvez o São Paulo fizesse o 3-0. E nesse momento em que o São Paulo até acha o gol, né? Eu acho que o Atlético tava tentando um pouco mais desse 1-0. Quando tava 1-0 pro São Paulo, o Atlético começou a tentar dominar um pouco mais o meio campo. A gente não tava conseguindo segurar e trabalhar tão bem assim a bola. Depois que o Bobadilha entra, acho que melhora um pouquinho essa questão de tocar um pouco mais a bola. Mas o São Paulo não tava tão legal. E o São Paulo acha o 2-0. E no momento que o São Paulo tá muito perto do terceiro gol, tem uma falha ali, depois eu vou fazer a análise completa e postar aqui nos shorts e postar lá também no Instagram e no TikTok. Mas basicamente, eu acho que tem uma falha ali coletiva entre Sabino e Enzo, principalmente, tá? Lá pelo lado esquerdo. Sabino e Enzo, pra mim, falham muito. E o Enzo não dá a cobertura ali necessária. E os caras acham uma bola... A única bola, o único chute, basicamente, que teve no gol do Jandrei é gol. A bola passa no meio das pernas, de novo. Não acho que foi falha do Jandrei, tá? Não acho que foi falha, frango do Jandrei. Eu acho que a proximidade ele é muito grande, ele precisa pular para um lado. Mas acho que um goleiro bom pegava. E eu acho que talvez se tivesse com o Rafael no gol, pegava. Rafael foi poupado. E esse fato do Rafael ter sido poupado pode ter prejudicado o São Paulo nesse gol aí. De novo, não acho que foi falha do Jandrei, tá? Tô deixando claro aqui. Não acho que foi falha dele. Falha, frango, nem nada do tipo. A bola tava muito perto, o cara tava muito próximo dele. Foi um chute forte, a bola acaba passando e ele tá pulando pra um lado porque ele precisava arriscar alguma coisa ali. Porém, eu acho que um goleiro bom pegaria essa bola. Então, a gente leva esse 2-1, não consegue. Depois disso, a gente até fica um pouco com a bola, mas não consegue construir o suficiente pra abrir um 3-1 potencialmente. Então, acho que o São Paulo acaba meio que fazendo um jogo meio morno, que acaba 2-1. Eu tava em live, né, tanto aqui no YouTube quanto lá no TikTok, mais de 400 pessoas, ao todo deu quase 400 pessoas em live, então brigadão por todo mundo que colou. E ficou um clima levemente de velório, né, a gente ter levado esse gol nesse momento. Mas, se a gente colocar, né, os momentos que a gente tava bem, no momento que o Atlético tava bem, se ele empata em 1-1 e o São Paulo acha o 2-1, a gente ia achar que o placar foi bom. Então o 2-1 é uma vitória, é a 4ª vitória em sequência. Ano passado a gente só fez 2 vezes isso, de ganhar 4 jogos em sequência, então faz uma vez esse ano já com o Crespo, em 6 jogos do Crespo, então vem de 5 jogos de invencibilidade, é importante levar a vantagem pra jogar fora, tem times que não conseguiram essa vantagem, tá, jogando em casa, então a Copa do Brasil ela é perigosa, e o São Paulo, obviamente, né, é um placar perigoso, porém é um placar que se acabasse agora, o São Paulo estava classificado. Então vamos valorizar a vitória, vamos valorizar o futebol que o São Paulo jogou, mesmo com um time
entre aspas, ali misto, que tinham cinco atletas que normalmente são banco, né? Vamos valorizar essa vitória, porque foi vitória, o São Paulo leva vantagem. E na minha concepção, jogando bola, indo com o time titular, o São Paulo tem tudo pra ganhar dos caras lá também, tá? Ganhar, não só classificar, mas eu acho que o São Paulo tem tudo pra ganhar. Atlético Paranaense, de novo, vem muito mal jogando em casa, vem muito mal na Série B, tende a cada vez mais se dedicar para a Série B. O Atlético não tem chance de poupar jogadores porque tá em 11º e quer chegar na parte de cima da tabela nesse segundo turno que já começa na Série B, né? Então não tem o que fazer. O Atlético vai ter que ir com força máxima, nem sei se vai com força máxima contra o São Paulo também. Então, o São Paulo precisa se impor lá na casa deles também, jogar como joga, jogar como vem jogando esse padrão do Crespo, e acho que o Crespo pode bolar uma estratégia boa aí pra gente jogar muito em contra-ataque, porque eles vão querer sair, e a gente explorar ali a lerdeza de alguns zagueiros dele, e até a ruindade, né, de Léo Pelé e companhia. Então, na minha concepção, né, falando a opinião do jogo como um todo, destaques aí pra Rodriguinho e Ferreirinha, pra mim foram muito bem na partida, Bobadilha entrou muito bom, Marcos Antônio dispensa comentários. Boa estreia do Mike, não acho que foi uma estreia excelente, acho que ele ainda tava um pouquinho nervoso, mas boa estreia. E é isso, acho que Pablo Maia tá de parabéns pelo gol, né? Gol é sempre importante até pra recuperar a confiança. E é isso, eu acho que o mais importante de hoje é a vitória novamente. Ganhar é importante sempre. Se a gente joga esse mesmo futebol que a gente jogou hoje, lá na Arena da Baixada, Liga Arena, né, agora, mas joga lá na casa dos caras, joga esse mesmo futebol que praticou hoje, certinho, fechado, sai no contra-ataque ali, faz esse mesmo 2x1, nós está classificado. Empata em 1x1, empata em 0x0, nós está classificado. Então foi importante levar vantagem independente de qualquer coisa. Dos últimos 11 jogos, o Atlético só ganhou 1 do São Paulo, foi por 1 gol de diferença, inclusive. Então o São Paulo tem tudo para se classificar lá. Não é motivo para velório, não é motivo para criticar o Crespo. Eu acho que o Crespo fez o que tinha para ser feito hoje. Eu não tô lá dentro pra saber se os caras realmente precisavam ser poupados ou não, mas eu acredito que fisiologistas, fisioterapeutas, médicos e o próprio Crespo tomaram a decisão de poupar porque precisava ser poupado pra não estourar mais ninguém. O próprio Wendel acabou estourando, a gente perde mais um atleta, então o que a gente tem que fazer é não perder atletas, muito provavelmente por isso que foi com o time misto. Eu iria com o time misto de novo contra o Inter, tá? Não acho que iria com o time inteiro titular ali, não. Eu acho que o Inter também vai com o time misto, se fosse pra arriscar, até porque perdeu. Então, e depois, né, a gente tem uma sequência de 3 jogos importantíssimos, que é o jogo de volta contra o Atlético, o jogo contra o Vitória no Morumbi, que a gente tem que ganhar, porque Vitória tá na parte de baixo da tabela, e depois já é Libertadores. Então, eu acho que a sequência de jogos ali pela frente é uma sequência importante. Se for pra poupar, por favor, poupe agora contra o Inter, que é um jogo que provavelmente os caras também vão poupar. A gente vai com o time misto, joga time misto contra time misto, e seja o que Deus quiser. Mas é isso, bom placar, poderia ter sido melhor, poderia, mas sem clima de velório, porra, ganhamos jogando bem, Crespo tá dando cada vez mais identidade pra esse time, não dá pra reclamar de vitória, pô. A gente fez jogos piores que a gente também ganhou de 2x1 com o Zubeldia e vida segue, contra o Náutico o jogo de ida também foi 2x1 e a gente foi lá na casa dos caras e ganhou e tá tranquilo. Então vambora, vamos buscar essa vitória lá na casa dos caras. Vamos com tudo, porque eu acredito no São Paulo, eu acredito nessa classificação para as quartas de final. E vamos pra cima do Inter agora. Domingão, também live de novo a partir das 8 da noite. Tamo junto, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de deixar aquele like. Recomenda pra um amigo se gosta aqui. Se não gosta, se odiou tudo que eu falei, achou uma merda, recomenda pra um inimigo, fode com ele. Tamo junto demais e vamos São Paulo!